O Monte da Padela recebeu mais uma etapa da Taça de Portugal de Downhill Vodafone, depois deste ano já ter sido palco de uma prova pontuável para o troféu de Enduro. Refira-se que o Concelho de Viana do Castelo tem estado muito ativo ao longo dos últimos anos no apoio às provas do BTT, acolhendo competições de diversas especialidades, mas em que o downhill tem tido um protagonismo muito importante. É uma prova que Viana do Castelo tem vindo a acolher e que eu penso que pode ter um desenvolvimento muito positivo. Trata-se de uma modalidade ligada ao ciclismo e que Viana do Castelo tem de facto grandes tradições e acima de tudo eu diria que fruto da boa equipa de trabalho, de toda a envolvente e também do entusiasmo que gera a nível das populações, que tem todo o percurso para poder evoluir a nível do circuito internacional. Aquilo que eu espero é que o Padela Natural possa de facto ser um grande evento nacional e ser também um dos grandes eventos a nível internacional. A pista do Monte Padela é um dos traçados mais interessantes do panorama nacional, com todo o tipo de dificuldades, a que acresce ainda alguma exigência em termos físicos. Sendo já uma prova internacional, os responsáveis pela Padela Natural encaram agora o desafio de levar ainda mais longe essa aposta. Pista com qualidades para isso não falta. Luís Ribeiro, o habitual autor das imagens on-board, descreve-nos o traçado minhoto. A pista da Padela é uma pista que se desenvolve sobre um maciço rochoso em que a pedra é uma constante. Tem várias treleiras ao longo da pista. A parte inicial é uma parte mais rápida, em que temos umas curvas bastante rápidas até passarmos um road gap. A partir daí existem umas curvas com apoio, uns relevés e depois aí a pista desenvolve-se sempre sobre rocha. Umas lajes maiores em que surgem treleiras algo complicadas e destaco duas, em que a perícia e a técnica de cada piloto faz a diferença. Depois a parte final presenteia-nos com um público espetacular, em que temos 6 saltos encadeados e onde toda a massa e todo o público que nos envolve é absolutamente espetacular. A pista termina depois de passarmos umas oliveiras e aí se dá a meta onde dá por terminada a prova. Ruben Bandeira, da Mobifree Shimano, não foi feliz no Minho, alcançando a sua pior classificação da temporada, com um terceiro lugar na categoria de cadetes, numa discussão muito renhida de posições, pois os lugares do pódio ficaram separados apenas por um segundo. Mesmo assim, Ruben Bandeira manteve a liderança na Taça de Portugal entre os cadetes. Bela atuação de Diogo Pinto, restaurador da Granja Centro Óptico de Faf, na pista de Padela. Depois de ter sido o cadete mais rápido na qualificação, conseguiria um excelente segundo lugar final, a menos de um segundo do vencedor. Com este resultado, Diogo Pinto deixou bem claro que há a contar com ele para a discussão da vitória final na Taça de Portugal. Grande momento para Silas Grandi do Motoclube de Faro X-Dream no município de São Brás. Depois das vitórias em Gouveia e em Porto de Mós, voltou agora a subir ao lugar mais alto do pódio, com uma descida final muito rápida que lhe permitiu impor-se por uma diferença mínima. Com este resultado, Grandi ficou apenas a 39 pontos de Ruben Bandeira na geral da taça. Foi uma prova impecável, sem abuso, sem riscos, sem quedas. Curti muito a pista, foi uma organização impecável, espetacular, sem falhanços. Ao todo foi um fim de semana inesquecível. Leonor Bandeira, do LCM Team Bandeira, foi uma natural terceira classificada na categoria de senhoras, até porque Ana Martins esteve ausente devido à lesão. Aliás, o ranking feminino não se alterou da qualificação para a final, dada a diferença de andamentos das intervenientes. Tal como sucedeu em Porto Mós, Dina Amaral, do Motoclube de Faro X-Dream, município de São Brás, foi a segunda classificada entre as senhoras, agora a mais de 13 segundos da vencedora, mantendo idêntica posição em termos de Taça de Portugal. Filipe Pérez, do clube BTT Valongo Longos Bike, só me segue na categoria feminina onde, em termos nacionais, não tem concorrência à sua altura. A campeã nacional foi sempre a atleta mais rápida em pista na sua categoria e na final ainda conseguiu retirar 3 segundos à sua marca de qualificação. Tenho conseguido obter bons lugares, o que me deixa bastante motivada e alegre, não é? Porque tudo isto faz parte do meu bom empenho durante a época
e os resultados têm que começar a aparecer. Augusto Pedrosa, da Associação Desportiva Jorge Antunes, somou mais um terceiro lugar entre os Masters C para atletas com mais de 50 anos, mas terminou longe dos mais rápidos da categoria. Carlos Lopes viu interrompido o seu ciclo de vitórias na taça, pois na pista de padela foi sempre o segundo mais rápido, quer na qualificação, quer na final, numa luta muito renhida, decidida por pouco mais de 3 segundos. Apesar de ter terminado em segundo, Carlos Lopes manteve a liderança da taça entre os Masters C. Veio do Algarve, onde está a residir agora, mas as centenas de quilómetros efetuadas foram bem compensadas com um excelente triunfo nos Masters C. Na verdade, o domínio de José Salgueiro, da quadra Avalanche Vitória de Janes, foi absoluto, com o tempo mais rápido na qualificação e na final. Já andava a fugir há muito tempo, mas também foi por culpa minha, porque não me preparei bem, várias razões, mas não é desculpa. O Camané também está forte e pronto, estou felicíssimo de ter conseguido a vitória. Nos Masters B, para atletas com idades entre os 40 e os 49 anos, as diferenças não foram grandes numa luta interessante de seguir. Joaquim Dias, do Motor Clube de Felgueiras Lusquinhos Time, foi sempre o terceiro mais rápido em pista, garantindo um merecido lugar no pódio. O campeão nacional da categoria, o algarvio João Estevão, do Motoclube de Faro X-Dream município de São Brás, parecia finalmente encarreirado para regressar aos triunfos entre os Masters B, depois de ter sido o mais rápido na qualificação. Mas ao piorar o seu registro na final, acabou novamente por ser batido e terminar uma vez mais na segunda posição. Meio a sério, meio a brincar, Rui Cruz, também do Motoclube de Faro X-Dream município de São Brás, afirmou antes da qualificação que na padela seria o seu colega de equipa João Estevão a vencer. E a qualificação parecia indicar isso, mas o atual comandante da taça acabou por melhorar bastante na final e registrar uma marca que lhe garantiu a terceira vitória consecutiva da temporada. É verdade, uma época em grande, muito competitiva, mais uma vez pelo colega da equipa, este ano esta prova com alguns estrangeiros, mas nós a provarmos que também sabemos andar. A categoria de Masters A, para atletas entre os 30 e os 39 anos, continua a ser uma das mais disputadas em cada prova da Taça de Portugal. O espanhol José Manuel Verdia foi sempre o terceiro mais rápido em pista, ainda com uma escassa diferença face aos seus mais diretos adversários. Hélder Padilha viu interrompida no Monte da Padela a sua série vitoriosa numa prova que não lhe correu de feição. Com problemas na qualificação, Super Padilha conseguiu mesmo assim recuperar bem e alcançar na final uma marca que lhe garantiu o seu lugar na prova e a manutenção na liderança em termos de taça. O ex-campeão do mundo, Rubén Castro, voltou aos triunfos na padela com uma atuação muito positiva. Segundo mais rápido na qualificação, melhorou muito ligeiramente na final, mas o suficiente para triunfar com quase 3 segundos de vantagem sobre Padilha. Sí, la verdad que estoy muy contento, he conseguido ganar, levo esta tercera prova da taza este ano e a verdade é que as dúas primeiras non tuve sorte, a primeira me caí, a segunda non me saliu ben, na de Portemos, e aquí por fin he conseguido ganar a primeira vitória do meu ano, e moi contento, a pista era moi boa, moi rápida, me gustaba moito e consegui a vitória, estou moi contento. E Manuel Sousa, do Motor Clube Felgueiras Lusquinhos Time, foi o terceiro júnior mais rápido na qualificação e manteve essa posição na final, em que apenas melhorou escassos décimos de segundo. No entanto, Emanuel Sousa deixou claro que tem vindo a progredir e que é um dos júniores a ter em conta nas próximas provas, depois desta moralizadora subida ao pódio. Fernando Silva, dos Restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, foi o mais rápido na qualificação, mas ao piorar a sua marca na final, acabou por comprometer as suas esperanças em chegar à vitória. Mas este segundo lugar deu-lhe mais protagonismo na luta a 3 pela decisão da Taça de Portugal na categoria de júniores. Vasco Bica aproveitou da melhor forma a ausência do lesionado Ángel Soares, líder da Taça de Portugal na categoria de júniores antes da prova de padela, para conseguir um importante triunfo que lhe permitiu ultrapassar o espanhol na classificação da taça.
De referir que Vasco Bica conseguiu uma marca a que correspondeu a um 6º lugar absoluto, o que diz bem da qualidade do seu registro. Foi bastante difícil. A qualificação fiquei em segundo, então na final dei tudo possível e consegui ganhar, que é o resultado impressionável. José Vasconcelos, da Associação Desportiva Jorge Antunes, conseguiu de longe a sua melhor classificação da temporada ao terminar no 6º lugar entre as elites masculinas. Diminuído fisicamente devido a uma queda registada nos treinos, que lhe afetou a mão direita, Emanuel Pomo, da Liberty Seguros CTLM Ciclomadeira, não tinha condições para fazer muito mais. O seu espírito de sacrifício ainda lhe permitiu, mesmo assim, limitar o atraso face aos outros interessados na discussão da taça, com o 5º lugar alcançado entre as elites. Condicionado por problemas técnicos na qualificação, Francisco Pardal, da Evil Vengeance Tour, partiu pressionado para a final na expectativa de poder chegar aos primeiros lugares. Pardal não esteve a 100% e, apesar de ter conseguido uma marca interessante, acabou por não fazer melhor do que um 4º lugar final, mesmo assim um excelente prémio para a sua perseverança. João Góis, do Penacova Downhill União Desportiva Lourvanense, foi um dos melhores júniores nacionais da sua época e aguardava-se com curiosidade o que iria fazer quando inserido na categoria de elites. A resposta foi dada agora na exigente pista da Padela, com o piloto a demonstrar estar recuperado dos problemas físicos que condicionaram o seu início de temporada e a ser sempre o 3º mais rápido em pista. Foi muito boa a prova, a pista era muito rápida, era mesmo ao meu estilo, muitas pedras para se encaixar e estava mesmo contente com a bike nova que recebi da Santa Cruz e foi um bom começo depois da minha lesão, estou mesmo contente. Depois de uma grave queda nesta pista no ano passado, que condicionou toda a sua temporada, Cláudio Loureiro, do time Transition SRAM, voltou ao Monte da Padela certamente com essa imagem ainda bem presente. Mas o atleta de Felgueiras superou muito bem qualquer obstáculo psicológico para rubricar um excelente 2º lugar final, reduzindo para apenas 25 pontos o seu atraso em relação a Pombo na luta por idêntico posto da taça. Foi um 2º lugar começou muito bem, porque no ano passado tive uma lesão bastante grave aqui nos treinos da Taça de Portugal de Padela e é sempre aquele receio, sempre aquela ansiedade de voltar ao sítio em que nos aleijamos, não é? E foi sem dúvida uma prova muito emotiva. O espanhol António Ferreiro, da Evil Vengeance Tour, demonstrou na Padela estar num momento extraordinário de forma, bem expresso nesta sua 2ª vitória consecutiva em termos de Taça de Portugal, depois do sucesso em Porto de Mós. Ferreiro marcou clara supremacia sobre a concorrência, quer na qualificação, quer na final, terminando com uma vantagem superior a 5,5 segundos face ao Loureiro, ampliando deste modo a sua liderança na Taça de Portugal na categoria de elites. Sí, bueno, la verdad que fixe unha baixada super buena, perfecto, un fin de semana redondo e moi contento coa baixada, moi rápido. É un paso moi importante, xa pasamos o Ecuador do campeonato e vou primeiro con bo ritmo e espero a seguinte seguir neste nivel. O pódio de elites masculinos com Ferreiro, Loureiro e Góis. Eis a lista completa de vencedores nas diversas categorias desta 3ª prova da taça. De realçar que Vasco Bica saltou para o comando da categoria de júniores em termos da Taça de Portugal. O pódio das equipas com mais uma vitória do Motoclube de Faro Extreme, município de São Brás. I'm on top of the world.